Hoje, eu acho que essa aula assim, é muito importante, porque nós vamos falar de minas, ciladas que estão escondidas, né? Eu até falei um pouquinho no nosso encontro de casais, que o que eu percebo é que na nossa mente estão escondidas minas que, na realidade, têm nos destruído. Ou melhor, tem impedido que nossos relacionamentos, muitas vezes, nossos objetivos, fiquem claros ou sejam sábios, né? E nós vamos falar de novo aqui um pouquinho sobre isso, sobre o exemplo que eu dei no encontro de casais e sobre outros exemplos. Então, o objetivo dessa aula de hoje, essa lição ela trata da necessidade de nos desprogramarmos dos pensamentos, né, que é isso que eu estou falando, ou melhor, eliminar essas minas que impedem o nosso sucesso, nos desprogramarmos dos pensamentos, processos e agenda do sistema do mundo, né, que acaba nos fazendo não ter tempo para viver a vida em abundância, né? Só quando nós começamos a desprogramação, percebemos até que nível é a necessidade de renovação em mente que Paulo fala em Romanos 12, 2. O desafio é sempre referente a ir além de pensando novo e agindo velho. Quer dizer, na realidade, qual é o nosso objetivo? É renovar a mente para pensar corretamente, conforme a palavra de Deus, mas agir também. Como o Denis fala, a maioria das igrejas eles estão satisfeitos em ter membros que pensam novo, mas não saem da inércia do agir novo, né? Continuam agindo do mesmo jeito. Ela também trata de que qualquer coisa que funciona no longo prazo, como nós já temos falado aqui, é porque a um determinado nível esse princípio, esse modo de fazer, ele está alinhado com as leis e princípios de Deus. Então, o primeiro engano do mundo que nós vamos tratar é que nós somos informados pela cultura humanista falsamente que os setores educacionais, culturais e profissionais da sociedade nos fornecem as informações necessárias ou essenciais para o sucesso, harmonia e prosperidade da nossa cultura. A verdade é que, menos que possamos encontrar a verdade bíblica na sabedoria do mundo, não devemos aplicá-la em nossas vidas, famílias, empresas ou nações. Isso é uma coisa assim que eu fico assustado, porque, na realidade, todos nós investimos muito dinheiro na educação dos nossos filhos, educação secular, né? Meu filho agora, por exemplo, foi trabalhar numa empresa em que ele está indo para a área de consultoria. Então, a empresa continua investindo nele em técnicas, né? E ele está cada vez, assim, ficando maravilhado com conhecimento, e eu tento falar com ele, olha, abre uma oportunidade para ouvir, para meditar nos princípios da palavra de Deus, para que você possa ter uma análise crítica, ou melhor, às vezes até entender melhor aquilo que você tem aprendido. Mas não é tão fácil, porque aquilo que nós já temos aqui 4 meses que nós estamos trabalhando isso, e cada vez mais a gente vai entendendo o porquê que você conhecer princípios é fundamental para você poder aprender a pensar corretamente. Então, a gente acha que vai falar isso para alguém que não experimentou o que nós experimentamos, e ele vai entender. Ele ouve, parece que entende, mas não entende a filosofia, né, que está por trás. Então, assim, o sistema do mundo ele gasta multibilhões de dólares na formação da nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade, né? São pesquisas e estudiosos que estão, nesse momento, estudando N livros, estão pensando
estão transmitindo isso nas escolas, nas universidades, nos mestrados, doutorados, na mídia, através de cursos. Ou seja, a sociedade está impregnada com esse tipo de conhecimento que, como nós vamos ver aqui, ele simplesmente nos imobiliza para viver a verdade, para viver a sabedoria de Deus. E aí eles criam um paradigma, né, de hábitos de pensar sociais através da educação secular, a mídia e enganos espirituais. Que enganos espirituais, por exemplo, nós já falamos aqui. Já falamos, por exemplo, a ideia de que para você ser um homem espiritual, você tem que se afastar de toda a matéria política, relacionamentos e ir para um mosteiro, ficar isolado, né, e ali só meditar em coisas espirituais. O isolamento, de certa forma, a gente vai ver como a gente, né, ele fala aqui, ó, todos os homens usados por Deus de modo eficaz passaram por um período de isolamento, desprogramação e separação cultural. Ou seja, o isolamento com um objetivo de você se desprogramar da agenda e de princípios do mundo é bom. O problema é quando você faz esse retiro espiritual para se afastar de coisas que você acha que é má, como a matéria. Ou seja, você não faz uma renovação de mente. Você continua a pensar da forma antiga. Você sai de lá depois de 10 anos pensando da mesma forma com que você chegou lá. E aí ele dá exemplo de homens que Deus fez essa desprogramação, né, afastando ele da cultura que ele vivia. Por exemplo, no caso de Abraão, no caso de Moisés, que passou 40 anos, né, lá cuidando de ovelhas lá do seu sogro, futuro sogro. Davi, como pastor de ovelhas, né, ele vivia totalmente isolado dos seus irmãos. Ele acordava, ia para o campo, né, ficava lá o dia inteiro cuidando das ovelhas. Então ele acabou não sendo impregnado, tanto como ele fala no áudio, o Denis, quando ele chegou diante de uma situação em que os irmãos, todo mundo estava com a mente embotada, né, e tomado pelo medo, ele tinha uma outra realidade, porque esse tempo de isolamento fez com que ele, na realidade, não tivesse o medo que aquelas pessoas tinham, né, que aqueles outros tinham. João Batista no deserto, né, um outro exemplo, né, considerado, se a gente hoje imagina um João Batista hoje aqui no Rio de Janeiro, na nossa cultura, com nossos valores, possivelmente seria colocado no hospício, né? Um homem que se veste de pele, que come gafanhoto, cara maluco, né? Mas foram homens como assim, foram pessoas usadas por Deus de uma forma tremenda, porque Deus as levou a uma condição de se desprogramar daquela cultura que eles tinham, daquela região, daquele local. Então, a nossa cultura ocidental atual está afundando no mar de engano, né, do politicamente correto. E aí é que nós vamos falar algumas coisas aqui para a nossa reflexão. Por exemplo, o politeísmo, né, onde todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Isso é uma coisa que e muitos cristãos acreditam nisso, né? Até são cristãos, claro, que não tiveram a sua mente renovada ainda. O multiculturalismo, né, da mesma forma, onde diz que todas as culturas têm essencialmente igual valor, né? Então, aquelas culturas que o cara come pessoas vivas, né, tem o mesmo valor do que simplesmente cultura, né? Então, isso não é verdade. Tem culturas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O igualitarismo, né, onde toda a humanidade afirma, pensa, né, existem alguns países que a legislação do país está escrito isso, né, como
a francesa, onde igualité, fraternité e esqueci a outra, são lemas daquela Constituição. E o que eu falei, né? Essa, por exemplo, durante o nosso encontro de casais, eu tive uma reflexão, sabe, Daniel, que o problema do igualitarismo no relacionamento entre marido e mulher, por exemplo, né? 2 aqui estavam lá, o Bruno não estava, porque o que acontece? A partir do momento que você e a sua esposa acreditam que eles são iguais, então a questão é, por que eu tenho que te obedecer, se nós somos iguais? Ou melhor, se nós somos iguais, por que eu tenho que cozinhar e você não cozinha? Né? Aí, então, o que faz com que as moças dessa geração, né? Antigamente, se você se reunisse há 50 anos atrás, moças, elas estariam disputando quem cozinhava melhor, porque isso era um atributo, né, para o seu marido. Hoje em dia, se você juntar moças, talvez nem 5% saibam cozinhar nada, porque elas foram, pelas suas mães, instruídas pela cultura de que não tinha que aprender a cozinhar. Como o homem não vai morrer de fome, aprendeu a comer bem, possivelmente com a sua mãe da antiga geração, ele pega e vai para a cozinha, né? Então não tem muita dificuldade, você testa 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você está cozinhando. Eu dei o exemplo, por exemplo, que a minha esposa, quando nós nos conhecemos, ela dizia, olha, eu não tenho jeito para cozinhar, eu falei, não se preocupe, eu cozinho um pouco, quando precisar eu vou cozinhar. E o que aconteceu foi que, em determinado momento, ela resolveu começar a fazer bolo. E minha mãe, assim, durante o tempo que eu vivi com ela na fazenda, ela cozinhava muito bem. E ela, sempre que ela fazia pães, ela assava bolo. E era incrível, porque toda vez que ela fazia um bolo, o bolo saía solado. Eu nunca me lembro do bolo ter saído bonito, fofinho, né? Sempre o bolo solava e era uma frustração para ela. E minha esposa, todos os bolos que ela faz maravilhosamente bem. Outro dia ela fez lá um peixe assado lá, que foi uma maravilha. Então, ou seja, não é que ela não tem dom, simplesmente não foi desenvolvido uma habilidade natural que Deus deu a toda mulher, né? Então, esse igualitarismo, ele é algo que... E isso leva para o mundo corporativo. Por que você tem que dar ordem em mim? As pessoas sofrem ao receber a ordem de alguém. Sofrem ao... Imagina que aqui, nós vamos escolher um líder, né, e tal, aí todo mundo fica apreensivo, imagina, não, é o Madison que vai ser o líder, puxa vida, agora eu vou ter que... Sabe, as pessoas sofrem quando têm ciência de que a partir desse momento elas têm uma autoridade sobre elas. Por que isso? Não, isso aí foi algo que foi programado dentro de nós. Não deveria ser assim. Puxa vida, que bom que eu tenho alguém que está cuidando, né, que está com essa responsabilidade, né? O centralismo, né, a ideia de que você descentralizar o governo é algo que você perde o controle. É melhor ter um governo central. Isso aí exatamente vem da ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. São coisas que estão ali impregnadas. Você estando num governo central, é o governo do medo, da desconfiança. Você se sente mais seguro, né? E, por sua vez, você tem um governo de frustração, porque as pessoas têm uma atuação muito limitada. O racismo, né? As pessoas confundem racismo, como ele fala, com etnia. Na realidade, na Bíblia não é falado em raças. A raça humana é uma só. Até uma coisa interessante que eu não sabia. O DNA de raças assim, muito diferentes, como ele diz, né? Por exemplo, o africano, do indiano, eles têm mais pontos comuns do que DNAs entre indianos.
2 DNA de 2 indianos têm menos coisas em comum do que um indiano e um africano e um brasileiro. Esses têm mais afinidade. Então, enfim, né? E o que é etnia? São, por exemplo, o indiano tem hábitos, costumes, uma cultura diferente do brasileiro. E aí nós podemos até julgar ou comentar culturas diferentes. A cultura do indiano, ele idolatra o macaco, o brasileiro tem o carnaval, que não é legal. Aí falar de culturas, ninguém se ofende. Agora, se nós falarmos de distinção de raça, só que raça e etnia são coisas diferentes. As pessoas confundiram isso. O negro e o branco são da mesma raça humana. Não é raça de negro, raça de branco, raça de índio. Então está tudo errado. Ou seja, a gente aprende até coisas erradas. Transexualismo, né? Na época era ser hétero, monogâmico, é apenas uma multidão de estilos de vida sexual válidos. Isso é horrível, isso, né? Porque, na realidade, Deus fez homem e mulher e só um tipo de sexualidade. O antinominalismo, né? Outra coisa interessante, quando em Mateus, né, que ele cita, Denis lembrou, Jesus falando que, por se multiplicar as injustiças, o amor de muitos esfriaria. O que é a injustiça? É a desobediência à lei. Ok? Ou seja, injustiça é quando você não é justo, ou seja, você não segue a lei, né? Então, a analogia é resistir à obediência à lei, né, é o que esfria o amor, que quebra os relacionamentos, né? E as leis, pela sua própria natureza, assim a cultura humana diz, ela é restritiva, ela desafia a liberdade, a vida, a espontaneidade, mas nós sabemos que isso é mentira, o contrário. O não considerar as leis é que cria o problema que nós estamos vivendo. O relativismo, onde toda verdade e opiniões são relativas e subjetivas, né? Todo mundo tem o direito de interpretar a palavra de Deus ou interpretar as questões da maneira que ela quer. Sincretismo, né? Que é a fusão de diferentes verdades juntas que criaria a pura verdade. Absurdo também. Você não pode juntar o islamismo, o cristianismo e outras religiões. O imperialismo democrático, né? A ideia de que a democracia é a única forma de governo válido. A gente já viu que é furado, porque o povo, se não souber pensar, ele é apenas uma presa na mão de partidos, ideias idealistas, né, que o manipulam. Então, antes de partirmos para o próximo engano, eu passo para o Daniel fazer alguma adição. São todas mentiras, né, que o diabo tenta vender para a gente como algo verdade. Te peço até desculpas, eu estou meio ruinzinho, então minha voz vai estar meio complicada, mas vamos lá, mesmo assim, né, na misericórdia de Deus. Irmãos, são todas mentiras que o diabo tenta passar para a gente como verdade, a todo momento, pingando notícias, pingando doutrinas, pingando métodos que o diabo tenta falar. Não, isso é verdade, é uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Hoje em dia, qualquer colégio eu estava conversando até há pouco tempo com jovens, e estava conversando mais ou menos a respeito de pensamentos como esses, né? De igualitarismo, pensamentos como esse de multiculturalismo, né? Politeísmo, os próprios jovens da igreja falando e tratam isso como uma verdade unificada,
Não tem muita discussão, é isso. A gente que já é um pouco mais velho, isso a gente já sabe, né? É uma questão um pouco mais batida. Não, claro, poxa, não existe essa questão de politeísmo. Não é qual todos os caminhos que levam a Deus. A palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe isso. Mas o que o diabo quer? Ele quer controlar as escolas. Por quê? Controlando as escolas, ele acaba controlando o quê? O futuro. Ele acaba controlando o futuro e, né, as ideias que virão, né, a ser implantadas. Então, eu fui, por exemplo, também educado numa escola de economia muito tradicional do Brasil, a PUC Rio, que de lá da PUC saíram vários presidentes de Banco Central, ministros da Fazenda. E uma coisa que eles tentavam passar para a gente, apesar da linhagem de economia na PUC ser uma linhagem mais neoclássica, uma linhagem mais voltada para essa área liberal, ainda assim, muito era propagada a respeito do Keynes, que ele chega até a citar, né, a economia keynesiana. E isso a gente tem que estudar muito, a economia keynesiana, porque a gente basicamente vive hoje uma economia keynesiana aqui no Brasil. É o estado do bem-estar social, né? E a gente acha que é super muito bom e tudo. Isso tem caído, né? Alguns paradigmas já têm sido quebrados na mente de muitos homens de Deus, né? E que não precisam tá fazendo curso para entender que isso não é de Deus, não provém da palavra de Deus, e tudo que não provém da palavra de Deus é mentira, é alguma coisa que eles estão tentando passar que no longo prazo vai dar furo, né? Então foi o Keynes, né, com seu pensamento simplista, um pensamento focado na vida presente, acabou, que gerou, né, uma cultura americana de dívida atrás de dívida, consumo atrás de consumo. Então, se você não quer esse bem, poxa, ou melhor, você comprou um bem hoje, daqui a um ano ele já está velho, você já tem que comprar outro. E você sempre estimulando, né, linhas de crédito adoidadas para quê? Para que as pessoas pudessem estar consumindo, né? E isso é uma característica, né, do Keynes, né? A gente pôde ver, todo mundo vê o livro aqui, leu o livro? Viu a apostila e ouviu o áudio, todo mundo? Zorildo e Cláudia lá, conseguiram? A gente vê que Keynes era um homossexual, ou seja, ele tinha um estilo de vida baseado simplesmente no momento presente. As gerações futuras ele não tinha qualquer interesse. Então é um sistema de economia voltado de fato para o hoje, né? E não uma coisa sustentável, que a gente fala bastante aqui, né, Zé? De longo prazo. Tudo que vem de Deus é feito para durar. Tudo que vem de Deus é feito para prosperar. E se a gente não obedece às leis de Deus, a gente não prospera. A gente tem que entender claramente que nós, basicamente, como homens de negócio, pessoas que estão no mercado, que a gente gosta um pouco de se jogar antes de qualquer coisa. Muitas vezes a gente não pensa, a gente acaba agindo, né? Mas a gente precisa fazer esse pensamento, sondar o nosso coração, sondar a realidade do que a gente está fazendo à luz da palavra de Deus. Eu tive nesse sábado agora com um grande homem de Deus, ele é pastor de uma igreja, e a gente estava conversando sobre o futuro, né? E sobre eleições e sobre o que viria, né? E para minha surpresa, eu conversando com esse homem de Deus, ele disse claramente, não, mas o que você pensa sobre política? E eu falei, ele, não, isso tá errado. Na realidade, todas as pessoas que se metem com política, elas acabam se corrompendo, se contaminando. Então, não é lugar do Filho de Deus ir para a política, não é lugar do Filho de Deus ir para a economia, ir para grandes empresas,
né? E aquilo muito me surpreendeu, e depois eu conversei com ele, né? Ele chegou, ele foi convencido, né, de que, poxa, não é por aí. Mas ao mesmo tempo ele veio para mim e falou assim: não, mas a gente também não pode sair, outro papo, né? Mas a gente também não pode sair do nosso país. A gente está vendo um processo migratório muito grande, as pessoas morando em Portugal, no Canadá e tudo. Então a gente não pode deixar o país. Então você está se contradizendo, meu irmão. Você está se contradizendo. Se você está falando que você tem que brigar aqui pelo país, e como é que você vai brigar? É influenciando, entrando nas grandes áreas. A gente é luz, a gente precisa levar luz para as trevas, né? E de uma forma isso me surpreendeu um pouco, mas é tudo aquilo que a gente tem visto, Sérgio. E nessa quinta-feira está começando um movimento muito interessante aí, né, o Empreendedores do Reino. A gente vai estar participando aqui como escola de negócios, vai ser lá em Vitória, e vai ser uma bênção, e aí sim a gente vai ter a noção, Sérgio, do entendimento, porque lá são homens de negócio, é um ministério que fala ao mundo dos negócios, e aí que a gente vai entender direitinho. Você já esteve lá, você vai conseguir captar, você tem mais propriedade de falar, mas se, né, nesses eventos que a gente já fala sobre o mundo de negócios, a mente, né, ela já saiu da escravidão da mente, ou se de fato, né, as pessoas elas estão salvas, mas continuam escravizadas pela mente. É claro que não é um processo rápido, né? A gente está aqui, como você falou, 4 meses, e ainda tem muita barreira, muito paradigma, muito princípio para ser quebrado, né? Mas a gente já vê, poxa, com 4 meses a gente já vê uma diferença muito grande, né? Então, nós como cristãos temos que entender, né, que o diabo ele não está nem aí para os mendigos, ele não está nem aí para essas pessoas. Ele quer influenciar os grandes influenciadores, ele quer estar lá presente nos grandes influenciadores, nos homens de negócio, e a gente tem que tomar conta disso, né? E também daqui, ó, né, Sérgio, de quem está falando, dos nossos pastores, né? Porque é muito fácil, né, o diabo ele trazer engano para a mente dos pastores que trazem a palavra, que trazem a revelação, né, e trazem toda a palavra de Deus misturada com muito do que é feito, né, do que é falado. Então, esse nosso curso, Sérgio, deveria ser um curso também de pastores, também para presbíteros, fundamental, porque muito 95% dos nossos pastores, 99% dos pastores, né, eles não têm essa oportunidade, não têm essa revelação, né, do quanto a gente precisa se desprogramar, e para se desprogramar a gente precisa ir se retirar. O mundo já sabe disso, o mundo já sabe que para ele, poxa, sei lá, ter mais autoconhecimento, ele ir lá no retiro budista, né? A namorada do meu amigo, ela foi passar 14 dias se retirou, foi para uma montanha, e quando voltou disse que foi a melhor experiência da vida dela. Ela disse que ela foi para lá para pensar na vida, né? Ela não é nada cristã, mas eles já aprenderam que, né, num momento que a gente está só entre a gente começa a ter pensamentos mais profundos. Imagina se você estiver com o Espírito Santo ainda, limpando e pensando tudo focado, a palavra de Deus e as coisas do mundo, né? E analisando e julgando tudo isso, né? Então, assim, nas nossas vidas, né, a gente precisa também ter momentos, né, de não ir para o deserto, não, mas de analisar tudo isso, né, de uma forma um pouco mais racional, utilizando o nosso culto racional para que a gente possa renovar e transformar nossa mente. Bom, o próximo engano que nós vamos falar somos informados falsamente que, embora possa haver muitas maneiras de ver as coisas filosoficamente ou religiosamente, a verdade secular é baseada em fatos neutros, ou seja, não há tendência de se converter ou levar ninguém a pensar de uma determinada forma. Isso não é verdade. Todas têm uma determinada intenção, né?
E então a verdade é que nós produzimos no nosso trabalho exterior, o que nós produzimos no nosso trabalho exterior reflete o que vemos e como vemos internamente, na nossa mente. Ou seja, todo mundo tem uma cosmovisão, só que essa cosmovisão não necessariamente é cristã, né? Sabedoria secular não é neutra, mas baseada em um conjunto de pressupostos básicos sobre a natureza da realidade, ou seja, pode ser comunista, socialista, capitalista. Então, a outra questão que a gente tem que tomar consciência é que não é a mesma coisa. Sabia a diferença entre ocidentalização e modernização, né? A ocidentalização é uma cultura. A modernização, são ferramentas, são equipamentos para tornar a nossa vida mais confortável, permitir um translado mais rápido, né, uma comunicação de melhor qualidade. Isso é modernização. Ocidentalização é a cultura que no Ocidente, na América, né, nossa cultura, e que nós vamos ver, ela é rejeitada por algumas, corretamente, né, por alguns países, algumas nações, algumas culturas. Então, ocidentalização e modernização são baseados em uma combinação de cultura greco-romana, do cristianismo e do moderno jogo de esquerda-direita, né, comunismo, capitalismo. E assim, uma coisa para a gente entender que, por exemplo, todo o nosso modelo de ensino nas escolas, que é péssimo, porque você termina uma universidade e você chega para um aluno, vamos supor que ele não fez nenhum cursinho, e submete a ele a uma prova que inclua questões que vão do ginásio à universidade. Se ele responder corretamente a mais que 10%, 15%, pô, esse cara é fantástico. Porque eu não consegui absorver mais que 10% de conhecimento de todos aqueles anos que eu estudei. Por exemplo, português, até hoje eu não consegui memorizar as regras. Não consigo. Alguém me fala assim, esse A é diferente daquele A. Eu entendo na hora que é diferente. Mas na hora de escrever, eu falo, como é que é mesmo? E aí eu perco a paciência como engenheiro, né, que para engenheiro as coisas são mais comunicação visual, né, diagrama e tal. Eu pego e boto qualquer A. Eu não consigo, porque a forma de ensino que me foi feita, não aprendi a diferença entre regras de ortografia. Não consigo. Isso, eu lutei muito com isso, mas não consigo. No vestibular, em 1000 pontos, eu fiz 350 pontos. Se não fosse por física, química e matemática, eu não teria passado para engenharia. Tive que fazer 990 pontos em cada um, 890, por aí, para superar uma coisa que eu não conseguia aprender. Ou seja, sou um analfabeto em português. Então, ou seja, o modo de pensar grego é pela razão. Faz sentido? Faz. Não faz sentido? Faz sentido esse cara aqui ter vindo do chão, com tantas células combinando, rim, coração? Não faz sentido. Então, dizer que Deus fez o homem do pó da terra é loucura. Porque não faz sentido. Então, assim, o grego, ele incentiva o conhecimento, é ganhar conhecimento. E aí as pessoas vão ganhando conhecimento. Eu conheço pessoas que praticamente ficam loucas. Eu fui a um determinado médico, assim, era médico da família, o cara brilhante. Cara, eu não acreditei no que eu ouvi. Ele acredita que os deuses gregos existiram. Ele fala, eu fiquei assim, eu falei, quase que eu rasguei a receita. Eu falei, esse cara é doido. Porque ele falava, no início eu pensei que ele estava gozando, fazendo gozação, não, era real. Então, o dualismo, né, o espírito bom, a matéria má, que nós falamos há pouco,
Isso são pensamentos gregos, né? O dualismo nasceu de filósofos gregos. O pensamento grego não é de pacto, é de associação. Pacto é uma coisa, né? Você faz um pacto com uma pessoa, está feito. Não, você não precisa nem de contrato, né? Mas o grego ele se associa. O ensino é através de palestras, né? Por isso que, por exemplo, o nosso irmão Bruno, o presbítero Bruno, ele usa uma técnica que não é grego, né? Ao ele comunicar alguma coisa, ele usa muito o quê? A representação. Vocês já viram? Ele outro dia um espelho, ele trouxe um espelho, uma espada, ele trouxe uma espada, trouxe uma pessoa para demonstrar. Todos guardaram isso. Isso é um exemplo de que não adianta eu ficar aqui na frente, né, falando, se a gente não tiver uma oportunidade de interagir. Entra por um ouvido e sai por outro. Mas uma imagem, uma demonstração, que é, como nós vamos ver, o modo hebraico. O grego é humanismo, né? Em suma. E o modo hebreu? O modo hebreu não é pela razão. Deus falou, é pela revelação, tá? Eu aceito e acabou. Né? O hebreu, ele dá valor ao caráter, aos princípios, né? Ao holismo, ou seja, a matéria e o espírito seriam uma só coisa, né? Criação unificada do espírito e matéria. Os relacionamentos é através de pactos, né? Treinamento, discipulado, ou seja, aquilo que Jesus fez, ele fazia, as pessoas observavam ele fazendo, depois ele falava, agora faz você, e ele observava. Isso é que é o modelo melhor de ensino. A medicina na Inglaterra é dessa forma, né? Ele é teocêntrico, ou seja, o conhecimento de Deus é baseado em Deus, né? Prática com monitoria, como eu falei de Jesus. A honra pela idade, né? É interessante que o Denis alertou no capítulo 3 de Isaías. Nós temos uma tendência de querer colocar jovens nas empresas, na igreja. Por quê? Porque é como se fosse uma mente melhor, mas eu nunca tinha lido. Hoje eu fui e vi lá, vale a pena você ler, Isaías capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Né? Assim, Deus querendo punir, falou, vou colocar crianças para governar, e vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Então, ou seja, o pensamento hebraico é de honrar a maturidade, honrar a experiência, e trazer junto os jovens para que eles possam aprender. Né? Eu acho que esse quadro é importante para a gente aplicar nos nossos negócios, é importante para a gente aplicar na nossa vida profissional. Poxa, essa questão da educação, prática com monitoria, associação com pacto, tudo isso, praticamente todas essas formas de pensar você consegue aplicar no seu trabalho, no seu nível de trabalho. Então, utilize também tudo que o livro fala e que a gente está falando aqui como instrumentos práticos. Ou seja, poxa, vale muito mais a pena, né, não só você, como o Sérgio falou, você, né, dizer por dizer, mas estimular quando você for fazer um treinamento, quando você for ensinar alguma coisa, fazer com prática junto, né? Estimular as pessoas a replicarem aquela questão, em vez de você simplesmente contratar ou chamar alguma pessoa para fazer um bico, para fazer... Poxa, torne ele como sócio empresário, né, da tua empresa. Saia de uma livre associação e torne-se um pacto. Né? Hoje em dia, a gente vê aí, e eu discutindo com a nossa noiva, a gente vê aos montes as pessoas que simplesmente querem se livre associar e começam a morar junto, né, um com o outro, nas pessoas. E não vira um pacto. É uma coisa muito, não quero mais, tchau, e cada um vai para o seu lado, e não tem pacto de matrimônio, não tem casamento, e é isso aí. E isso gera consequências.
O casamento é algo que é para ser investido, sim. E se alguma coisa está errada, que conserte dentro de casa. E não simplesmente acabe e seja uma coisa rápida, né? Descartável. Perdão, Sérgio. É só para dizer que essa é uma ferramenta que a gente tem que aplicar nas nossas próprias vidas profissionais, pessoais e, né, nas nossas empresas. Amém. A cultura ocidental, ela sofre forte influência ainda do imperialismo cultural romano. Como é que Roma fazia? Ela dominava, ela conquistava uma região e ela mandava pessoas para implantar a cultura de Roma naquela região. E, por exemplo, a influência que nós temos da língua latina, né, é uma influência do Império Romano ainda, né, da sua expansão. E a própria, quem é estudante de direito, eu não sei que aqui tem alguém que fez direito, pois é, vocês eu creio que estudaram bastante a legislação romana, os princípios dessa legislação. Isso é uma influência que vem do Império Romano até hoje, né? Então, as leis com base cristã e católica também influenciam bastante, e a questão do socialismo e capitalismo, que eles chamam de a relação do princípio de causa e efeito, colher o que você planta, e a regulação, que é você controlar. Você tem um Estado que controla. A construção de paradigmas que sustentam os sistemas sociais dependem de como as informações são coletadas e analisadas. Ou seja, o que eu desejo ou eu espero encontrar, né? Quando eu vou para o Google fazer uma pesquisa, eu tenho uma intenção específica. Eu não vou assim de uma forma aleatória. Eu quero, meu coração criou um desejo, ou eu desejo alguma coisa, e eu vou buscar aquela informação que está de acordo a algo que eu desejo encontrar. Isso é uma coisa interessante para a gente entender como é que a informação também chega a nós. É da forma com que nós vamos buscar a informação, nós vamos encontrar. A informação, ela é apresentada. Como é que a informação é apresentada? Como eu quero que os outros vejam a informação? Então, quer dizer, há toda uma estratégia de marketing para quando você vai buscar informação, né? Ela é embrulhada num papel de presente de tal forma a que você compre ela, né? E depende de como eu quero que as pessoas vejam essa informação. Você quer que a informação seja usada, ou seja, o que eu quero que os outros façam com a informação que eu dei, né? O paradigma também ele depende. O mundo inteiro está adotando a modernização, né, como eu falei, e que é tecnológica e economia moderna. Isso aí está ótimo, isso aí não tem problema. O problema é que o mundo não cristão ele está rejeitando a ocidentalização, que é a liberdade humanista. E nisso a gente pode entender o porquê de muitas guerras. E muitas das vezes, né, a forma de rejeitar o ocidentalismo é radical, né, bota bomba numa boate, né, mata pessoas. Quer dizer, essa não é a forma de você contestar. Mas o que eles estão querendo, o que eles estão rejeitando não é os Estados Unidos, né, é a cultura ocidental, que os Estados Unidos é o principal gerador dessa cultura. Então, o ódio, e aí vira o ódio a uma nação, mas, na realidade, o ódio é a uma libertinagem, a uma liberdade que eles sabem que eles não querem que chegue no povo deles. Como agora nós não queremos que essa liberdade de ideologia de gênero chegue nas nossas casas. Mas, por isso, nós não vamos sair na rua matando tudo que é homossexual. A gente simplesmente tem que nos organizar para dizer, não queremos isso. Votar em candidatos que vão poder decidir sobre políticas educacionais no nosso país e que rejeitem esse tipo de coisa. Não é pela violência. Tudo relacionado à forma como a gente pensa. Volta lá o slide, Sérgio.
Gente, tem um recurso, né, chamado maêutica socrática, que é o que é tudo que a gente passa, né, a gente se pergunta o porquê, né, o como das situações, né, principalmente o porquê. Por que isso, né? Por que aquilo? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Quando a gente tem criança pequena, né, pelo menos eu acho que eu era um pouquinho assim com meu pai. Aí eu falava, pô, pai, posso isso? Não, mas por quê? Por quê? Não, mas por quê? E aí a gente vai crescendo e vai começando a aceitar, né, aquelas informações que os nossos pais, que todo mundo, os nossos professores vão dando a gente, e a gente perde a capacidade de estimular uma das coisas que é muito importante, que é o nosso culto racional. Né? A gente é levado a pensar da forma como o mundo quer que a gente pense. E será que está certo isso? Será que está certo? Porque todo detentor da informação, todo detentor da história, ele passa ele conta aquela história, aquela informação do jeito que ele quer, de acordo com os interesses dele. E é tudo influenciado, né? E a nossa vida, a gente, acaba recebendo e tendo aquilo, né? Tudo aquilo que vem sendo bombardeado para as nossas vidas como verdade. A gente, não só para aquilo que a gente está vendo, a gente tem que se perguntar o porquê, mas como também tudo que a gente está agindo, todas as nossas atitudes, né? Tudo relacionado à nossa empresa, ao nosso ambiente profissional. Você se faz essa pergunta de vez em quando? Por que eu estou sempre fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso para a minha empresa? Por que eu estou trabalhando aqui? Por que eu estou vendendo esse produto? O próprio livro fala isso, né? O Dennis, ele fala, né? Poxa, será que é porque eu simplesmente quero ter lucro? Ou é um chamado de Deus, é um objetivo que me foi revelado e eu estou aqui trabalhando junto com esse negócio para fazer isso andar e para suprimir, dar uma demanda que o povo, né, está precisando. Então, tudo a gente tem que entender, fazer uma análise, né? Não deixar, não viver por vista, não viver por viver, não ser um Zeca Pagodinho da vida e deixa a vida te levar. A gente tem que ser intencional, a gente tem que pensar nas coisas que a gente está fazendo, porque senão o inimigo está bombardeando a gente